Quando falamos em segurança pública, infelizmente imagens fortes são as mais comuns. Delegacias e presídios superlotados, repressão policial agressiva, segurança armada, o poder somente pela força. Mas será que quando abordamos um tema tão essencial para o bem-estar de todos, precisamos de fato dessa visão tão violenta a respeito do assunto? Segurança é você garantir ao cidadão o direito de ir e vir, com sua integridade física garantida, com seu direito de pensar, do seu direito de você viver num estado livre, democrático. Segurança pública é um campo de atuação onde há o controle social pelo Estado. Segurança pública é manter a paz social, com que os cidadãos, a sociedade possa ter a tranquilidade e o seu direito constitucional de ir e vir. Segurança pública eu entendo como um serviço provido pelo Estado, principalmente, e que deveria ser pensado como uma política social, que seja ofertada a todos os cidadãos, mas com o objetivo não apenas de garantir segurança, mas de garantir direitos, exercício dos direitos e exercício de cidadania. Segurança pública, esse é o tema do Eu Fiscalizo de hoje, que começa agora. No Brasil, a maioria dos programas na área da segurança pública ainda são direcionados para a vigilância e para a repressão, que na verdade são apenas dois dos estágios intermediários do ciclo que compõe a segurança. Para ser efetivo, qualquer programa nesse setor necessariamente precisa passar pela inclusão social, pelo bem-estar do indivíduo e pela prevenção. Se mesmo assim houver registros de ilícitos, passa-se então para os estágios de vigilância, coação e repressão, para que então apliquem-se os estágios da justiça, reparação dos danos, tratamento das causas e reinclusão à sociedade. Por focar nos estágios de repressão e vigilância é que talvez o Brasil ainda colha números tão negativos quanto a segurança pública num ciclo que parece não ter fim. Os últimos dados dão conta que no Brasil quase 60 mil pessoas são vítimas de homicídios todos os anos. Durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aqui em Brasília, novos dados divulgados também preocupam. Entre eles, os que mostram que 85% das mulheres no Brasil têm medo de serem vítimas de agressão sexual e 42% dos homens acreditam que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Além disso, mais da metade dos entrevistados dizem que o Brasil tem leis que protegem os estupradores. Infelizmente, segurança pública no Brasil não é pensada como um sistema. Então, isso significa que a política pública ela acaba sendo reativa. Como ela não é sistêmica, ela é reativa. Ela vai até o local para apagar incêndio, basicamente. Então, a polícia ela entra normalmente na lógica repressiva. A nossa Constituição coloca a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio através das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civil, militares e corpo de bombeiros. Numa distribuição por competências, as polícias são divididas da seguinte maneira. Sob a gestão federal estão as polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal. Sob o comando dos estados e do Distrito Federal estão as polícias militar, civil e o corpo de bombeiros. Já as cidades são responsáveis por administrar as guardas municipais. A questão da segurança pública, ela já tem uma falta de regulação grande a partir da Constituição. A Constituição, no artigo 144, ela não deixa muito claro as atribuições dos entes federativos nessa área. Ela apenas, no parágrafo 6º, ela discorre sobre os órgãos de segurança pública, mas ela não define o que é segurança pública e não distribui as competências constitucionais em matéria de segurança pública. Quando falamos em segurança pública, outra zona cinzenta é a área de atuação de cada um dos poderes. Ao Judiciário cabe fazer justiça, mas o TCU apontou que Executivo e Legislativo ainda não articulam de maneira ampla e eficiente
outras áreas que mostramos aqui que também fazem parte desse assunto. Na Câmara dos Deputados, pelo menos 22 parlamentares compõem o que já é conhecido como a bancada da bala. Eles pedem a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, a liberação do porte de armas para todos os brasileiros, o aumento da pena para crimes contra policiais e o fim do Estatuto do Desarmamento. Eu creio que nenhuma das duas vertentes extremas ela seja positiva. Nós temos que ter consciência de que a segurança pública ela está realmente necessitando de atuação legislativa e do executivo. O legislativo no sentido de que possamos ter condições de legislar de acordo com as demandas da população. Nem ser o extremo de falar em bancada da bala, que eu também não vislumbro dessa forma, mas também não vislumbro que a saída está entre aqueles que defendem os direitos demasiados. Mas temos que ter um equilíbrio para que a gente consiga efetivamente dar respostas de acordo com a necessidade da sociedade. Voltando à nossa explicação, atualmente cabe à Polícia Federal apurar infrações contra a ordem política e social em detrimento de bens e serviços da União ou quando essas infrações tenham repercussão interestadual ou internacional. Além disso, cabe à PF prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando, cuidar dos mares, das fronteiras e exercer funções de polícia judiciária da União. A Polícia Rodoviária Federal cuida das rodovias federais, a Polícia Ferroviária das ferrovias. A Polícia Civil cabe o papel de polícia judiciária e de investigação. A Polícia Militar recai a função do policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. E com o Corpo de Bombeiros ficam as atividades ligadas à Defesa Civil. Com tanta subdivisão, fica difícil saber ao certo quem cuida dos outros elos dessa corrente que estrutura a segurança pública. Como levar em conta o bem-estar, a prevenção, o tratamento das causas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra que sem levar em conta e sem olhar com carinho para essas partes do ciclo, de nada adianta concentrar esforços na repressão e na punição. A questão mais importante de se compreender no esforço que está se fazendo dessa visão integral de segurança é sair daquele modelo tradicional de segurança, de que segurança pública é polícia exclusivamente, ação policial, contenção, repressão, e entender que segurança pública é algo que envolve também ações estruturadoras do governo, do Estado, associada à participação, à corresponsabilidade da comunidade no processo. Por isso é que a violência contra negros, pobres, menores de idade, mulheres e minorias tem ganho cada vez mais espaço nos debates. É que o aumento desse tipo de crime seria um sinal claro da ineficiência das atuais políticas públicas. Nessas áreas, ele tem meta e resultado. E os indicadores são estabelecidos para que a gente possa cumprir essas metas, de modo que a gente possa hoje dizer que para Brasília estar segura, Viva Brasília é juventude viva, mulher protegida e diversidade garantida. No próximo bloco, alertas hoje debatidos pela sociedade, mas que já vêm sendo levantados pelo TCU há algum tempo. A falta de uma política nacional de segurança pública e de integração entre os órgãos. E ainda os achados dos auditores em um dos trabalhos mais profundos já feitos sobre o tema no tribunal. Até já! O que acontece quando a liberdade do cidadão é posta em xeque? O que fazer quando em uma sociedade segurança se torna sinônimo de repressão? Quais são as saídas para corrigir sistemas punitivos que transformam o indivíduo para pior? Você sente que no Brasil tem uma coisa pouco agradável, é que cada governo fica jogando para o outro a responsabilidade com relação à segurança. O governo da União, o governo federal, acha que os governos estaduais assumam a sua questão de segurança.
Já os governos estaduais acham que os governos municipais assumam a sua questão de segurança. E, na realidade, não existe um plano integrado com começo, meio e fim, articulado, com governança na sua execução, para que isso aconteça no Brasil. Foram também os números orçamentários que intrigaram o tribunal. Durante os levantamentos feitos para Fisc Segurança, um relatório sistêmico a respeito da segurança pública no país, a conclusão foi de que a União investe pouco em segurança pública. Em 2014, por exemplo, foram menos de 10% do total de despesas para essa função. Quando comparada com estados e municípios, a participação da União em investimentos diminuiu 38% em 5 anos, enquanto que os estados gastaram mais 28% e os municípios aumentaram em mais de 123% as despesas no setor e ainda assim não conseguiram melhorias nos índices de criminalidade. O que também chamou a atenção do tribunal é que, apesar dos 19% de aumento nos gastos em segurança pública, não foi possível saber exatamente em que setores esses investimentos acabaram sendo feitos, por falha na padronização e na classificação das despesas. Um pouco antes, em 2013, o TCU já havia se dedicado ao assunto e avaliado 25 secretarias de segurança pública, numa classificação que foi de insuficiente, passando pelo estágio inicial, intermediário e aprimorado, conforme pontuação obtida após a aplicação de questionários. Das 25, 5 foram classificadas no estágio inicial e 20 no estágio intermediário. Entre os principais alertas estão a falta de um código de ética formalizado, a inexistência de indicadores finais, a não subordinação das polícias civil e militar e a falta de elaboração de um plano de segurança pública. Esse trabalho, no primeiro momento, ele alcançou as secretarias de segurança pública, não abrangeu todos os órgãos de segurança pública. Então, ele avalia basicamente gestão, né, e arranjos institucionais, ou seja, como essa secretaria se relaciona com os demais órgãos da segurança pública, não só no plano estadual, distrital, mas também no plano municipal e federal, né, e como essa secretaria se organiza para cumprir suas demandas e para dar conta da política pública de segurança na sua região. Além de todos esses achados, o Fisc Segurança levantou uma outra questão preocupante: a falta de uma política nacional de segurança pública. Como garantir que, independentemente do governante que esteja ocupando este prédio, as políticas públicas do setor vão continuar a funcionar? Qual é a diretriz do Brasil nessa área? Como essa nação trata a questão da segurança dos seus habitantes? Numa situação hipotética, se seres do espaço chegassem aqui no centro do poder nacional e perguntassem como a segurança pública é tratada nesse pedaço da terra, teríamos o que responder? Constatamos de que é necessário uma política de integração. E aí constatamos também que não existe uma política nacional para a segurança como um todo. Não existe uma política de segurança nacional. Existem alguns decretos esparsos no Congresso Nacional, mas não alguma coisa que estabeleça uma política nacional de segurança. Isso é muito grave. Então nós temos que integrar a nação. Afinal, somos 27 estados com o Distrito Federal, milhares de policiais e muitas vezes não se compartilham informações adequadas. É necessário, sim, haver uma articulação maior entre a União, os estados e os municípios para ter uma ação integrada que promova a paz social. A verdade é que nós nunca tivemos uma política estruturada de segurança pública, nós tivemos tentativas de políticas nacionais. Na prática, nós nunca conseguimos implementar, a gente não tem hoje, a gente nunca teve, né? E não é à toa, então, que nós temos 60 mil homicídios por ano. A gente chegou nessa triste marca por causa da omissão do Estado. Acho que isso está muito claro. Qualquer sistema, uma política pública que se pretenda funcional, como é educação e saúde, com todas as críticas que a gente possa ter, essas duas áreas, funcionam enquanto sistemas, têm repasses, têm determinação de funções para cada um dos entes e dos atores. Isso exige coordenação e isso dependeria da União. Para tentar frear estatísticas tão alarmantes como a de que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, tramita no Congresso Nacional desde 2015 o Plano Nacional de Redução de Homicídios, tido como emergencial para regiões onde a violência é endêmica e para regiões metropolitanas.
Acontece que já estamos em outubro de 2016 e até agora o projeto ainda não foi implementado. O Programa Nacional de Redução de Homicídios é um projeto de lei extenso que abrange vários setores e segmentos. Não é simples, não é fácil, é extremamente desafiador. Eu, como presidente da comissão, simplesmente coloco em pauta e envio aos parlamentares, aos deputados e deputadas, para que eles possam apresentarem relatórios, sendo favoráveis ou contrários, no sentido de que possamos colocar em votação. E este é um projeto de lei extenso. Para que possamos efetivamente reduzir o número de homicídios no Brasil, eu não creio que é somente um projeto de lei, mas é a conscientização de todos os entes federados e fundamentalmente o governo federal. Porque no Brasil, quando se fala em 60 mil mortos por ano em homicídios, é um número maior do que uma guerra na Síria, por exemplo. E isso tem de ser atacado na sua origem. Durante os trabalhos do TCU, outro achado importante foi quanto à falta de padronização das estatísticas e informações referentes à segurança. É como se cada órgão tivesse um sistema diferente, que não dialoga com outros sistemas da mesma área. Sem falar na dificuldade em obter informações públicas e estimular a transparência dos dados. Você não só tem que implantar um programa, como você tem que administrar a sua condução, como você tem que administrar os seus efeitos e ver o que vem disso aí. No próximo bloco, os sinais de que ainda há saída. Vamos mostrar bons exemplos de projetos e programas que deram certo e que reduziram os índices de criminalidade em lugares críticos. A gente volta já. Qual seria o cenário perfeito quando falamos em segurança pública? Cidades tranquilas, com pessoas passeando pelas ruas, sem preocupação. Tecnologia de ponta, com foco na prevenção da violência. Um aparato policial preparado, amistoso, parceiro da população. E acredite, nós vivemos isso durante os meses de realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo aqui no Brasil. Só a União investiu mais de 2 bilhões de reais em segurança pública e os índices de criminalidade foram baixíssimos na cidade-sede, incluindo aqui em Brasília, onde um centro de monitoramento foi montado com a promessa de ficar como legado dos Jogos. Mas hoje, 2 anos depois do apito final, o que será que ficou de fato? O maior legado da Copa e das Olimpíadas foi exatamente o planejamento integrado. Nós conseguimos juntar 175 representantes de 44 agências e, com isso, o conceito de multiagência com eixos em defesa, segurança e também na questão da proteção da cidadania fez com que Brasília fosse reconhecida como a cidade mais segura nesses grandes eventos. Quando falamos em segurança pública, não podemos esquecer da importância do empoderamento das pessoas de bem. É o que dá ao indivíduo o teor participativo nesse assunto por meio de técnicas e práticas específicas. Por isso, ferramentas como o Cinesp Cidadão foram lançadas. Nesse site, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública permite que qualquer um saiba na hora se um veículo é suspeito de roubo ou está em situação legal. Um exemplo simples de como direitos e deveres devem andar de mãos dadas quando o assunto é segurança pública. No Congresso Nacional tramita o projeto que prevê a unificação das polícias e a desmilitarização do aparato policial. A ideia é que a polícia seja uma organização mais próxima à população e menos ligada à repressão armada. No entanto, ainda não há consenso sobre o assunto entre os parlamentares. Durante as visitas necessárias para o trabalho do Fisc Segurança, o TCU também encontrou bons exemplos, como em Pernambuco, onde o estado foi dividido em regiões integradas e as reuniões periódicas para avaliação das políticas aconteciam na Secretaria de Segurança do Estado, sob o comando do governador.
Em Foz do Iguaçu, região de fronteira e com altos índices de criminalidade e homicídios, uma iniciativa local também ganha destaque. Nessa cadeia municipal, os detentos são obrigados a escolher uma ocupação para a qual recebem treinamento e capacitação, diminuindo o prazo da pena, adquirindo conhecimento e muitos já garantindo um trabalho para quando deixarem o local. Todas as coisas na vida a gente tem que aprender um pouquinho, né? Então, num lugar desse, não tem por que ficar só preso sem fazer nada. Você já tem oportunidade, bateu na porta, né? Vamos agarrar, aproveitar. Brasil afora, projetos pioneiros nessa área também começam a dar bons resultados. Em Goiás, cursos de capacitação online para PMs e bombeiros ensinam técnicas de cidadania e preservação da cena do crime. De Natal, no Rio Grande do Norte, chega o exemplo do financiamento coletivo para postos policiais. Para combater o argumento de falta de recursos municipais, bairros inteiros se organizaram e levantaram fundos para a construção de estruturas que deixaram a PM mais próxima da população. No Rio Grande do Sul, cidades de médio e até de pequeno porte começam a apostar no videomonitoramento para evitar crimes e coibir ações de vandalismo. O resultado é que os índices de criminalidade têm caído mês a mês. Enquanto não houver no Brasil uma mudança de mentalidade das famílias brasileiras na educação dos seus filhos e do Estado brasileiro provendo o serviço mais efetivo e a justiça funcionando de fato, nós não teremos um país tranquilo. Atualmente, projetos pioneiros em segurança pública usam a internet como grande parceira nessa luta. Aplicativos e sistemas integrados com os da polícia alertam, avisam, localizam e relatam ocorrências em tempo real a partir da interação entre os usuários. A ferramenta ganha força principalmente no combate aos crimes contra as mulheres. Bons caminhos também podem ser trilhados se levados em conta sinais dados pelo Tribunal de Contas da União, cujo papel é o de cobrar a transparência quanto aos números desse setor e induzir o trabalho coordenado entre os entes federativos, entre os órgãos e os estados, além de melhorar o monitoramento e a avaliação dos trabalhos na área de segurança pública. O principal desafio é avançar na relação das polícias com a comunidade. Houve um fortalecimento muito grande do ponto de vista institucional e da capacidade de atuação das polícias nos últimos anos, sobretudo nas últimas 2 décadas, eu diria. No entanto, nós não conseguimos completar o ciclo do bem-estar social e, portanto, não pode ser o Estado policial que vai responder por problemas onde as políticas sociais integradas não se confirmaram. Então, é importante entender, principalmente, que o binômio segurança e cidadania é um binômio complementar e não concorrente e que, portanto, é essa aproximação a grande expectativa da próxima década. E qualquer política de segurança pública que distancie desse conceito estará ficando dentro de um paradigma que já está superado, considerando que são os desafios do futuro, o do que é o Brasil de hoje, que nós temos que fazer algumas correções de rumos. E na segurança pública, eu diria, que é para fazer uma entrega para a nossa juventude, de uma sociedade que tenha capacidade de lidar com a diferença. O que falta realmente não é discutir, por exemplo, se botando gente mais nova nas prisões, se armando a sociedade, se isso vai resolver. Nós precisamos ter um programa, né, que ultrapasse os mandatos. Né? Tudo que é eterno na política dura 4 anos com direito à reeleição, 8. Mas a gente precisa fazer um programa que dure para gerações. Né? Se for o presidente que está aí, será cumprido. Se for quem virá, será cumprido. Que haja continuidade, porque os bandidos não querem saber quem está no governo. Eles estão roubando, eles estão vendendo drogas, eles estão sequestrando, eles estão estuprando, eles estão assaltando senhoras no meio da rua, roubando o celular. No próximo Eu Fiscalizo, vamos apresentar o Plano Anual de Fiscalizações de Obras Públicas do TCU, o Fiscobras. O que é? Como surgiu? Como foi a evolução do Fiscobras ao longo dos seus 20 anos? Quais as inovações e como está estruturado em 2016? Os principais achados das auditorias feitas pelo TCU em obras públicas e a importância deste trabalho para o Brasil.
Até lá!